Olá, pessoal! Hoje nossa entrevista será com uma cientista do Departamento de Química, a professora Jéssica Schneider, que é formada em Química pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, fez mestrado e doutorado também na UFPR na área de Química Analítica. E muito obrigada, professora, por aceitar nosso convite. Muito obrigada a vocês, Stephanie, tudo bem? Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria de perguntar à professora como foi a sua experiência como cientista ao longo do seu mestrado, doutorado. Então, eu fiz a graduação, como você já falou, na Universidade Federal do Paraná, né? Na verdade, eu comecei até em outra universidade, depois eu fiz uma transferência. E eu já comecei, assim, então, no primeiro ano que eu estive na Universidade Federal do Paraná, fazendo iniciação científica, já então trabalhando, né, com pesquisa, né? Então, foi os primeiros passos, assim, por assim dizer, na pesquisa, né? Já na área de tratamento de poluentes, né? Então, desde o início eu trabalhei com tratamento de poluentes. E aí eu fiz mestrado e doutorado também, então com o mesmo orientador sempre e na mesma área, né? Então, mudando o tipo do processo que estava sendo aplicado e o poluente, né? Então, a iniciação científica, eu trabalhei com o processo Fenton, basicamente, e aí trabalhei tratando com a degradação de poluentes de esgoto, assim, né? Não com esgoto necessariamente, mas com os poluentes que estão presentes no esgoto, né? Então, trabalhei com estrogênios, né? São hormônios que a gente libera, né? Tanto os sintéticos como os naturais. E depois também trabalhei um pouco com o tratamento de um resíduo de petrolífera, né? Então, era um resíduo que ele já tinha um tratamento prévio, e aí a gente aplicou um tratamento posterior, que são os processos Fenton, tá? E aí no mestrado, então, eu trabalhei com outro processo dentro dessa mesma gama de tratamentos, né, que são os processos oxidativos avançados, né? Então, esses processos, eles geram um radical, que é o radical hidroxila, e ele tem um alto poder oxidante, né? Então, eles, tanto Fenton, a fotocatálise heterogênea, tem vários outros processos. E aí, a fotocatálise heterogênea, então, ela utiliza um semicondutor e radiação. No caso do meu mestrado, eu trabalhei com dióxido de titânio, e o meu objetivo era entender como esse processo funcionava, basicamente. Então, como eu falei, né, se sabe que, né, se acredita, né, que o que degrade efetivamente seja o radical hidroxila, né, justamente por ele ter um alto poder oxidante, mas nesses processos são formadas várias outras espécies que elas podem ter um tempo de vida maior do que o radical hidroxila, né, por ele ser bastante reativo, ele acaba reagindo muito rápido. E aí tem várias outras espécies que podem também estar influenciando. E aí no mestrado eu estudei essas outras espécies, como elas podem estar influenciando. Trabalhei um pouquinho com EPR para identificação de espécies radicalares, como algumas outras espécies, né, alguns ânions, outras espécies sequestrantes, né, que seriam espécies que tirariam, por assim dizer, com uma certa seletividade esses radicais ali do meio, e aí a gente conseguiria avaliar, né, quanto influenciaria, assim, de uma forma simples, né, quanto influenciaria aquele radical para a degradação do composto. Então, eu estudei também a influência dessas espécies, o que também é interessante, assim, no caso, porque não só no entendimento de como esses radicais funcionam, né, como funciona esse processo, assim, que é uma coisa um pouquinho mais acadêmica, mas a gente pensa numa aplicação desses processos, né, num tratamento, a gente tem que saber se eu tiver, por exemplo, cloreto, isso vai interferir, vai ser bastante ou não, né, então, para eu utilizar esse tratamento, eu não posso ter um resíduo com bastante cloreto, assim, então ele também permeia, né, um pouco essa parte. E aí, no doutorado, então, assim, continuei trabalhando com fotocatálise heterogênea, mas aí foi mais no sentido de sintetizar semicondutores, né? No caso foi dióxido de zinco.
também é um semicondutor, né? Então, eu trabalhei com óxido de zinco e óxido de cobre, porque o óxido de zinco, ele vai absorver radiação, mas a radiação na região do ultravioleta. Já os óxidos de cobre, eles podem absorver radiação na região do visível. Então, a ideia do trabalho era utilizar a radiação do visível, né? E assim poder utilizar a radiação solar, porque a radiação solar ela é predominantemente visível. Então, utilizando esses semicondutores para um tratamento para uma degradação de poluentes e utilizando radiação solar, né? Então, basicamente foi isso. E além dessa parte oxidante, né, os semicondutores, então eles vão ter tem a banda de valência, e a banda de condução, né? Quando eles são excitados, a banda de valência, ela serve como uma região oxidante, né? Ela quer receber os elétrons, enquanto que a banda de condução está com os elétrons aqui, ela pode agir como, né, pode doar esses elétrons e atuar na redução de espécies. Então, eu quis aproveitar também, né, essa característica, né, ela também já é estudado, né, tem vários estudos que fazem isso, né, também, mas seria utilizar o potencial de redução, né, essa redução, para a redução de gás carbônico. Então, borbulhar o gás carbônico ali, poder reduzir ele, transformar em alguma coisa que tivesse valor, tá? Então, basicamente, assim, esse é a minha experiência com pesquisa. Muito legal, prof, saber um pouquinho sobre a sua pesquisa, sua trajetória como cientista. E as pessoas, muitas vezes, elas têm um estereótipo sobre o que é ser cientista. Então, para desconstruir essa ideia, a gente gostaria que você contasse quem é a Jéssica, quais são seus passatempos, seus hobbies ou atividades que você gosta de fazer no tempo livre. Então, eu gosto de fazer muitas coisas e às vezes nada também, né, no tempo livre. Eu gosto de assistir séries, né, sentar lá, comer uma pipoca, um chocolate, e uma pizza, né, e ficar assistindo séries e filmes uma sexta-feira de noite. Eu gosto também de caminhar, assim, eu gosto de caminhar em parque, então eu tenho cachorros, eu gosto de sair com eles nos parques. Gosto de caminhar, assim, na natureza, sabe? Em regiões, tipo, enfim, que tenha rio e mais natureza, assim, para poder aproveitar. Eu gosto de jogar carta, de jogar jogo de tabuleiro, de jogar bingo. Bom, eu acho que são essas coisas, assim, de sair com os amigos, de conversar, né, de interagir com a família também, de fazer esses passeios em família, de viajar, né, então acho que são coisas normais, assim, acho que a maior parte de ler, né, enfim, acho que a maior parte das pessoas responderia mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas essa é uma cientista de verdade. Então, prof, nós agradecemos pela participação nesse bate-papo. E para você que nos acompanha aqui nas redes sociais, fique ligado que novos cientistas serão apresentados nos próximos episódios do Hoje Conheci um Cientista. Tchau!